Sr. José Maria dos Santos, eu queria começar com um dos textos do senhor. O senhor disse que ficou impressionado quando foi visitar uma das casas do Pelé, uma casa nova que ele tinha comprado em Santos, e que tinha um lugar de destaque, tinha a caixinha de engraxate que ele usava em Bauru, que ele usou nos tempos que ele ainda estava começando lá, que ele levava um troquinho para a mãe dele, que era para ele nunca esquecer das origens dele, esquecer quem era o Pelé. Eu faço agora essa pergunta para o senhor: quem é José Maria dos Santos? Olha, eu sou um rapaz do interior de Jaú, de família pobre, que entrou no jornalismo e foi bem sucedido, e talvez porque a profissão me abraçou, e eu sou muito entusiasmado com o jornalismo. Eu tenho muito entusiasmo pelo jornalismo. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, né? E também é isso. Então, por exemplo, essa profissão me deu a oportunidade de conhecer pessoas de primeira qualidade, né? Contatos. E uma delas é o Pelé. E eu quero dizer o seguinte aqui, logo de cara para vocês. Eu sou suspeito para falar do Pelé, porque eu tenho uma admiração profunda do Pelé. Agora, no caso da casa dele, essa história que o Lucas levantou, ela precisa ser alicerçada por um bastidor. Na imprensa, a casa do Pelé, na época, era uma matéria, uma reportagem que todo mundo queria fazer, aquela reportagem. Todo queria fazer. E, claro, eu também, né? E aí, todo mundo pressionando, e eu falei: olha, Pelé, eu queria fazer essa reportagem da casa, tal. Ele falou: não, a minha casa é a minha vida pessoal, eu não quero. Tá bom. Aí, um belo dia, ele ligou pra mim e falou: Zé, você tá querendo fazer aquela reportagem da minha casa? Claro que eu quero fazer aquela reportagem. Então, vem amanhã. Eu falei: escuta, a gente tem um tratamento mais íntimo, né? Que eu tratava de patrão, porque era mais ou menos assim que o pessoal mais da roda dele falava, patrão, tal. Falei: patrão, o que acontece essa mudança? Você não queria, fechou, tal. Ele falou assim pra mim: eu não aguento mais a Rose pedir que quer ver a casa na Manchete, que eu tava na Manchete naquela época, né? E a Manchete era uma revista de classe média alta, meio sofisticada, que fazia um papel de caras mais com um viés mais conservador, né? Mas era uma revista de altíssima circulação, né? Na classe média alta, etc. Então ele falou: então eu não aguento mais a Rose, quer ver a casa na Manchete. Falei: com o maior prazer, vamos. Marcou a hora, tal. Aí nós fomos lá e ele tinha um escritório na rua Riachuelo, lá no centro de Santos. E eu fui, marcou na rua Riachuelo e tal. Aí nós fomos para a casa dele, a casa da Rose. Aí ele chegou lá, a Rose apresentou para a Rose e tal. Eu já conhecia a Rose, né? A Rose Shop. Assim. Aí ele falou: olha, eu vou lá para o escritório, mas olha, antes de você ir para São Paulo, eu quero que você passe lá. Tá bom, passa. Tá. Olha, por favor, não fotografa o banheiro nem o meu quarto. Aí eu foi embora, ficou algumas horas com a Rose lá, fotografando aquelas coisas todas lá. Aí, como eu tinha prometido, eu passei lá no escritório dele, e a hora que entrei, ele falou assim: aposto que você fotografou o quarto e o banheiro. Eu falei: não, você pediu para não fotografar, a gente não fotografou, né? Aí ele murchou, né? Ele perdeu a tramontana, como se diz, né? Ele perdeu. Aí eu falei: mas por que essa preocupação? Não, porque eu sou o Edson Arantes do Nascimento, e o Pelé é o Pelé. Agora, o que Pelé é sobrepõe a tudo isso. Então, a hora que vi lá o meu quarto e o banheiro, eu falo assim: o quarto do Pelé, o banheiro do Pelé, é aqui que o Pelé faz isso, é aqui que o Pelé faz aquilo. Então, foi essa. Eu acho que ele tinha muita razão, porque esse recato era importante na chamada circulação do movimento familiar, né, dos filhos. Agora, no caso da caixa de engraxate, estava na sala de visita, lá no alto, na parede lá, a caixa estava lá no alto. Aí eu falei, olha, peraí, que me chamou. Você entrava na sala e já via a caixa lá. Ele falou assim, eu falei: e aí, o que foi isso, patrão? Ele falou: olha, isso aí é para eu nunca esquecer
de onde eu vim. Tá certo, tá certo, tá certo. Agora, eu só queria fazer um corte para ver como o Pelé nasceu. Porque essa caixa remete então ao lar do seu Dondinho, da Dona Celeste, do Zoca, da irmã dele, que eu esqueci da irmã dele agora. Então, o Pelé, ele foi um recordista de impulsão. O Pelé saltava. Ele saltava mais ou menos a média do salto do jogador. Isso é tudo no número do Mazei, do Júlio Mazei, que anotava tudo isso. Do salto do jogador, eu acho que era 1,40 m, não sei. Só sei que o Pelé sempre tinha 15 centímetros a mais do que a média do salto. Então era por isso que ele fazia gol de cabeça, né? Depois até eu vou remeter ao gol do Brasil na Copa de 70. E eu falei, é interessante porque quando eu fiz, isso eu publiquei ele falou, então, como nasceu essa capacidade de saltar desse jeito? Mais do que... Porque, claro, são as virtudes físicas pessoais dele e também o treinamento. Né? O treinamento. Então, ele falou, sabe o que é, Zé? E aí, no caso, eu me identifiquei muito com ele, porque em família pobre, não sei se você tem família pobre, eu não sei se é o que, mas o problema é o seguinte, se você é família pobre, então você é o caçula que vem do grupo e fica, estou falando da minha infância, aí você fica lá brincando no quintal, não sei o quê, aí a mãe, no caso da minha mãe e a mãe do Pelé, a Dona Celeste, manda o filho toda hora lá para venda. Como o dinheiro é curto, então é assim, o dinheiro é contado centavo por centavo. Vai, no meu caso é a Casa Centenário lá em Jaú, o Pelé não lembro. Vai lá na Casa Centenário e compra uma caixa de fósforo. Aí ia lá e voltava e continuava brincando. Aí, olha, vai lá na Casa Centenário e compra 2 bombril. Aí voltava, né? Então assim o dia inteiro. E com ele era assim também. Só que a distância da venda lá dos Arantes do Nascimento, acho que era mais distante da minha casa lá. E ele ia. E a rua era arborizada, a rua, né? Então ele ia correndo até a venda e na volta ele ia correndo. Então ele ia correndo, ia saltando para cabecear a folha. Os galhos azados. Mais baixo dele, então. E foi assim que ele começou a desenvolver a grande elasticidade dele, comprando meio que o quilo de farinha lá para a Dona Celeste, entendeu? Isso é muito interessante, porque o Mazei, no caso da impulsão, o Mazei fez uns estudos com ele, etc. E o Mazei era um gênio na coisa. E o Mazei falando que observou que o Edson Arantes saltava, ele aperfeiçoava o mecanismo, a movimentação do salto. Quando o sujeito salta, eu estou tentando me lembrar agora do que o Mazei falou. Quando o sujeito salta, em geral, no topo, né, ele abaixa os braços rapidamente, que você consegue pegar uns 3 ou 4 centímetros a mais. E o Pelé, era essa coisa aí. E o Pelé, ele aperfeiçoou esse trato. Isso é do Mazei. Então o Pelé aperfeiçoou isso. Então ele baixava como todo mundo, como os atletas, rapidamente. Mas ele tinha uma concentração que ele atrasava esse aí. Então ele dava uma pequena parada no ar, né? Dava uma pequena parada no ar, né? Que era uma vantagem, porque enquanto ele subiu, eu estava descendo, né? Descendo. Então ele fazia gol de cabeça assim, né? E aí eu vou descrever um lance que sempre que eu posso, eu estou vendo televisão, eu fico fascinado, né? Brasil e Itália, na Copa de 70, na final, foi um lance que eu não posso precisar, que eu não sei que o Estádio Azteca, o gol era o gol dos fundos, mas houve uma bola lateral. Aí, não sei quem foi o defensor brasileiro que lançou por Rivelino, e o Rivelino, a bola nem caiu, o Rivelino já bateu. Agora o Rivelino, ele era matemático, ele colocava a bola onde ele queria colocar. Aí o que acontece? A bola vai lá no alto e o Pelé sobe, pá. O goleiro nem viu onde a bola passou, entendeu? Agora,
Isso aí remete a um outro estudo do Mazei, não se lembra, que o chute do Pelé em cobrança de falta, na área assim, eu tenho os números, demora não sei quantos segundos para chegar na barreira, etc. Mas o que eu me lembro é que a bola, no impacto com a barreira, era de 60 quilos, o impacto da bola na barreira, né? E a cabeçada é mais ou menos um terço. A cabeçada, a velocidade e a força da cabeçada é um terço desse movimento do pé. E o do Pelé era de 60. Então, a cabeçada dele também era muito forte. É por isso que... Como chamava o goleiro da Itália? Você não se lembra do goleiro da Itália? Albertosi. Albertoni? Albertosi. José, olha, esse aí que estamos acompanhando aqui, esse aí é daquele pirâmide, olha, entendeu, cara, né? Ele subiu lá e colocou aquela bola lá em cima, né? Entendeu, né? E abriu o caminho para a nossa vitória, né? Claro. O senhor, até por essas similaridades da infância, os dois de família mais pobre, os dois mais ou menos na mesma região, Bauru e Jaú, são ali próximos, né? Como começou esse contato do senhor com o Pelé? Como começou essa amizade que se desenvolveu ao longo dos anos? Qual foi a primeira vez que o senhor o entrevistou? Não, o Pelé participa da minha vida desde que eu tinha... Ele era mais velho do que eu, acho que uns 3 anos ou 4. Então é o seguinte, o meu time do coração é o 15 de Jaú. Nós temos orgulho de dizer que o 15 de Jaú tem a camisa verde, os punhos e a gola amarelo, né, o calção branco e as meias azuis, que reproduzem as cores da bandeira nacional. Então o 15 também é que nem o Brasil, era que nem o Brasil. Ele conseguia fazer coisas extraordinárias, depois tinha cada desastre extraordinário, né? Entendeu? Então, por exemplo, era um time que, eu me lembro de 55, eu me lembro dessa remota da infância, nós viemos jogar aqui em São Paulo, no Pacaembu, e você não vai acreditar, mas eu tenho uma boa memória futebolística, era aquele time do São Paulo, que era Poi, Desord e Mauro, de Valsa, Bauer e Alfredo. O Desord e Mauro foram da zaga da Copa de 58, entendeu? O Poi só não foi porque tinha o Gilmar, mas se o Poi não fosse argentino, ele ia ser a reserva do Gilmar. Eu acho que ele era melhor do que o Castilho, que fora do Gilmar. Então tem esse negócio. Bom, aí o Pelé voltou da Copa e foi jogar lá em Jaú. Foi no segundo semestre de 58. Mas ele voltou com aquela glória toda. E o pessoal lá de Jaú, você é de São Paulo, né? Então você não conhece o espírito da coisa como que é lá. Aquilo lá virou assim uma questão de vida e morte, né? Sabe? Não levar uma goleada do Santos, né? Era Mengal, viu? Mengal era o ponta direita era o Mengal, depois era o Pagão, não era o Coutinho. Era o Mengal, viu? Depois era Pagão, Pelé e Pepe. Agora quem que era? Dorval, Mengal, viu? Pagão, Pelé e Pepe. E aí armaram uma verdadeira couraça lá para o Santos jogar. Claro que favorecida pelo estádio Arthur Simões. O estádio Arthur Simões era uma caixa de fósforo, né? O gramado era separado do alambrado e já começava a torcida, não tinha nem meio metro uma torcida de outra. Tanto que é assim, que uma vez a gente ia assistir jogo lá, e agora é uma questão que talvez o pessoal do Jaú se viu, isso aqui vai ficar bravo. E a gente entrava lá e a molecada que não podia pagar, varava, sabe? Esse era o termo usado, né? Subia lá, pulava. Mas aí tinha um outro grupo também que entrava de graça, sob autorizado, com a condição de que o estádio Arthur Simões tinha o gol dos fundos, depois tinha o segundo gol. E nesse caso, a gente não entrava de graça porque era do coberto o sócio, mas o gol dos fundos já era geral, então era lá que a gente ia. Mas a gente entrava de graça com a orientação ou com o compromisso de ficar atrás do gol adversário, ficar enchendo o saco do goleiro lá, para distrair o goleiro. E teve um jogo lá, eu não sei se foi... Teve um jogo, a rede chegava muito próximo do alambrado. E teve um lance que a bola caiu lá perto.
E aí até tava rascando, mas eu nem sei se o goleiro também ia levar a sério, porque era tudo menino de vozinha assim, nem sei se o goleiro ouvia ou deixava de ouvir, né? Não sei o quê. E a bola caiu atrás do gol. E aí o goleiro chama, eu acho que ele chamava assim, não sei, eu não lembro que se foi contra o Nacional. E ele então, a bola caiu, ele abaixou para pegar a bola e ficou de costa pro alambrado, né? Aí um menino lá, dois bracinhos, rapidamente, saíram pela abertura do alambrado e abaixou o calção do... E o cara ficou lá. Foi tão engraçado. Na época a gente achou estranho aquilo lá, mas hoje eu acho muito engraçado. É por isso que o futebol brasileiro tá tão enraizado na alma. Então tem esse negócio. Então, esse caso do Pelé ir pulando de árvore em árvore lá para cabecear, então resultou. A Dona Celeste certamente nunca soube, mas eu acho que ela tem muito a ver com aquele gol lá. Pedindo para ele ir na venda, ajudou bastante. E o senhor lembra se a primeira vez que o senhor esteve com o Pelé? Então, desculpa, eu vou voltar. Pois é, o Pelé foi jogar lá em Jaú. Ele tinha 17 anos, 18 anos. E aí teve aquela couraça em torno, né? E a pressão toda, né? E o Santos também não quis também. De repente bota os caras pra correr lá e leva, de repente uma contusão, fica o Pagão já tinha fama de canela de vidro, né? Não sei se você sabe, né? Ou o Pepe, então, aí já fica. Então entrava lá pra maneirar um pouco, né? E o Pelé não fez muita nada. O Pelé ficou marcado, tinha 3 caras em cima dele, sempre. Mas teve um momento que foi no gol de entrada do Dr. Simões, e eu tava lá na geral, que a gente chamava de Pela Porco, que era só pra caramba, que era Pela Porco. Então teve um lance lá que não foi o Dorval, não, foi o Alfredinho. Ele levantou a bola entre a meia-lua e na intermediária ali, né? E o Pelé correu. E os 2 caras do 15 também correram em cima do Pelé. Aí ele subiu. Claro que ele subiu mais do que os 15, né, para cabecear, né? Mas isso foi quando eu comecei a admirar o Pelé. Mas essa admiração ganhou forma quando eu pude analisar e constituir a competência, avaliar a competência dele. Ele subiu, mas em vez de cabecear, a hora que ele subiu, a hora que ele foi cabecear, ele abaixou. E a bola passou, o Pepe veio daqui, deu uma cacetada, a bola bateu no travessão do Kid e botou lá do Kid e botou no gol do Manca lá atrás. Foi uma coisa maluca, entendeu? Se sai aquele gol lá, eu não sei. Seu corta-luz dele ali no ar. No ar, entendeu? Eu comecei a admirar. Aí depois eu estava na Folha, e da geral, né, não no esporte, e por uma razão qualquer, eu tive que fazer uma matéria com ele e tal, e foi o primeiro contato, foi muito breve e tal, mas depois, quando estava na Manchete, a Manchete tinha um protocolo interno. A Manchete era de classe média alta, revista de caras, variedades e tal, e o protocolo lá, claro que não era seguido rigidamente, mas o protocolo era assim, todo mês, de preferência, tinha que ter uma matéria, ela era semanal a revista, mas todo mês tinha que ter uma matéria do Pelé ou do Roberto Carlos, né? E aí, em função dessa necessidade, eu acabei me entrosando bem com o Pelé e com o Roberto Carlos também. Então eu fiquei mais ou menos especializado nos 2 grandes ídolos. Né? Setorista dos 2 reis. Dos dois reis, né? E daí foi fazendo bastante entrevistas com ele, foi aproximando esse contato. E aí, nesse processo, tem um problema sério dos setoristas. Setorista, eu não sei como é hoje a redação, que estou afastado há muito tempo, mas além dos repórteres em geral, tem o setorista, que é o repórter que fica designado numa determinada fonte de notícia. Então, por exemplo, Palácio do Governo, tinha lá um. Prefeitura tinha outro, sabe? Sunab, que lembra de preço, inflação, o preço subia e tal. Então tinha lá também. E no esporte também tem isso. Então agora esse setorista, ele fica muito familiarizado com os bastidores do setor, né? E no esporte também. Né? No esporte também tem os bastidores. Agora, eu acho que esse processo, se o jornalista não for ter muita cuidado, ele acaba embotando um pouco a sensibilidade dele. Não estou falando de competência, hein? E não percebe algumas coisas
que são matérias da rotina ali, entendeu? Da rotina. Então, quem vem de fora começa a perceber e aí entra naquele assunto, né? Naquele assunto. Então, no caso, por exemplo, dessas características do perfil do Pelé, dessa reportagem que ganhou o prêmio ESSO e tal, foi em segundo disso. Aí o Júlio Mazei deve ter percebido o meu interesse, a minha atenção, e começou a abrir todos os arquivos dele lá, que ele tinha tudo. O Júlio Mazei foi um dos grandes preparadores físicos do Brasil, né? Foi ele que abriu o caminho para aparecer depois essas comissões técnicas aí, do Parreiras. Foi o Júlio Mazei que começou a fazer isso. E como surgiu a ideia dessa matéria que o senhor ganhou o prêmio ESSO em 1972 sobre o Pelé? Surgiu nessas conversas com o Mazei, né? Eu conversava muito com o Mazei sobre isso, né? Mas por que o Pelé é o Pelé? Né? Aí o Mazei, aí tinha a genialidade dele e tudo isso, né? E aí daí o Mazei começou a decodificar todas as virtudes do Pelé, né? Isso que já, essas coisas que eu falei do salto, né? Mas aí existe até uma certa sofisticação, que eu tenho medo de entrar nesse assunto, porque, medo não, eu fico meio cuidadoso, porque eu começo a falar disso, as pessoas vão achar que eu sou mentiroso, sabe? O Mazei falou, você vê, isso foi em 73, 74. O pessoal fala, o Pelé já tá marcando menos gol, o Pelé não faz isso, faz isso aí, tal. Mas o pessoal não entendeu que o futebol mudou, né? 58, né? E hoje tem que ser mais tático, sabe? Acho que o jogador tem que acompanhar esse processo. Não é aquela coisa do gênio só resolver. Então, nesse momento que o pessoal está falando que ele está fazendo menos gol, né, é porque ele estava se postando mais naquilo que chama de zona do agrião, onde a bola passa mais vezes durante o jogo, que é ali que se decide todas as jogadas. Então ele ficava por ali. E com o talento dele, ele via. Tanto é que o Mazei, nessa matéria, eu brinco foi uma excursão do Santos, que o Santos tinha feito uma excursão que o Santos fez daquelas excursões caça-níqueis. O Mazei falou, olha, você vê como são as coisas. O Santos fez excursão de um mês, tá? O Santos fez 23 gols dessa excursão, né? 23 gols. O Pelé contou 4 ou 5. Mas, como eu conto também, eu conto que o gol é de quem deu o passe, né? Assistência. Então o Pelé fez 16. Participou de 16 gols. Então é assim que funciona. Para você ter uma vitória no futebol, é assim que funciona. Tem que ter o aparato, não é só o cara fazer diablura do campo e tal. Então foi assim que eu mandei. E essa matéria saiu em 1972, na revista Manchete, o senhor ganhou o prêmio ESSO com ela. E as duas fontes principais, foi o Mazei e um dos tios do Pelé, né? Foram todo aquele pessoal do escritório dele, mas não, basicamente foi o Mazei. O tio do Pelé era o Jorge, era um sujeito muito humilde. Ele nem, se você olhasse, eu não sei, se ele fosse uma pessoa pouco centrada, ele não seria daquele jeito. Porque o tio do Pelé ia ficar trombeteando para o mundo inteiro que era tio do Pelé. E ele estava lá trabalhando, ninguém sabia que o Jorge era filho. E tem outras pessoas, o próprio Pepito. O Pepito está aí hoje, o José Forno Rodrigues. Ele está aí. Assessor do Pelé. Ele está aí. E o Pelé, aí talvez, volto a falar da minha admiração, que pode parecer excessiva, mas a verdade é que a equipe era muito bem azeitada, talvez por temperamento do próprio chefe, entendeu? Do próprio chefe que era. Porque ele dava exemplo. Quando eu falo que o Pelé era um esfinge, foi um meteoro que que passou pelo Brasil. E vou dar um exemplo. Eu estou escrevendo isso aí tudo, entendeu? Mas eu vou adiantar uma coisa. Um dia, terça-feira, ele falou, eu estava lá, ele falou, Zé, venha cá. Você tem que me ajudar aqui. Eu falei, então, eu escrevi lá na sala dele. Toda terça-feira, entre 11h30, eu achei 11h30, meio-dia, quando ele estava lá em Santos, ele dedicava o horário para dar nome para bebê, né? As mães do bebê lá, e tinha que
ele então dá um nome. Porque elas diziam que dava sorte, sabe? Então eles escreviam no papel, o senhor levava embora. E tinha outra coisa, às vezes também tinha, eu não sei se isso foi comum, mas no candomblé tem uma entidade que se chama Calunga. Agora, eu não conheço, porque eu estou contando só da minha experiência. O Calunga é uma entidade que as pessoas acreditam que se passa a mão na Calunga e tal, dá sorte de passar a mão no Calunga. Tem o Calunga, faz parte de todo o ritual do candomblé. E tinha muita gente que ia lá passar a mão no Pelé também, que nem no Calunga, entendeu? Pra dar sorte. Porque eu tô contando isso pra você, vamos parar, esse cara tá mentiroso. Mas, bom, aí então ele me chamou lá e falou assim, olha, eu tinha 2 ou 3 mães, tá? Falou, essa aqui é uma menininha. Dá uma sugestão de nome aí pra mim. Não era o Pelé, tá vendo? Já ia dar um golpe na porta, né? Né? E naquela época, eu estava apaixonado pelo Hermann Hesse, aquele escritor alemão, sim, que foi assim um dos papas do movimento hippie, né? A natureza, tal. Eu estava apaixonado pelo Hermann Hesse. E o Hermann Hesse, ele fazia muita analogia com a palavra seara, que é a plantação de milho, tal, milho dourado. Era a força da vida, né? Miticamente também. Eu estava apaixonado pelo Hermann Hesse. E aí eu falei assim, olha, peraí, Seara. Esse nome Seara. Parou, Seara? Eu falei, Seara, pera, puta nome maravilhoso. Ele falou, pô, mas você acha? Eu falei, claro que eu acho. É uma coisa maravilhosa. Aquele campo de trigo, tá? Ele falou, mas eu percebi que depois que ele não tinha gostado, mas também não queria me contrariar, né? Aí ele falou, bom, então vou botar aqui, Maria Cearinha. Maria Cearinha. Isso foi. Tempo depois, a minha sogra foi morar em Santos, né? Eu ia lá já anos depois, né? E eu sempre ia semanalmente com a minha mulher lá para visitar a sogra. E eu sempre tinha um certo cuidado, falei, tomara que não vai encontrar uma senhora chamada Maria Cearinha e dizer que ela não gosta do nome, que vai ser um negócio. Nem faz ideia que foi o senhor e o Pelé que batizaram ela. Ela achou que era o Pelé, né? Mas é isso. E daí o senhor, junto com o Júlio Mazei, vocês tiveram a ideia de traduzir toda essa genialidade, essa coisa do que fazia o Pelé ser o Pelé, em números, em dados estatísticos, em provas científicas, né? Então, o Júlio Mazei fez toda a medição. E quais os atributos físicos que chamavam a atenção do Pelé, que se destacavam? O senhor falou isso da impulsão, que ele pulava mais que os outros. Eu li na matéria que tinha o lance dos pés serem exatamente paralelos, né? Não era nem um pouco para fora, nem um pouco para dentro. Tinha o negócio do olho também. Detalhe um pouquinho pra gente essas... Não, na verdade é isso. Ele tinha muita habilidade e também ele utilizava com perfeição, né, os atributos que a natureza lhe deu, né? Inclusive nesse caso do olho que você falou, quem é familiarizado com fotografia sabe o que é a lente grande angular, né? Que é uma lente que ela tem uma capacidade abrangente de pegar um espaço maior laterais. Ele tinha, o olho dele era mais ou menos isso. Ele enxergava mais dos lados do que as pessoas normais, né? Ele chegava, então ele percebia alguém, ou colega, ou adversário chegando, né? E é essa cuidado também de ver, né? O Mazei me falou uma coisa interessante, que ele falou que teve um jogo em que veio a bola de trás da defesa alta e ele subiu, o Pelé subiu e subiu e gritou, é sua, Lima! E o Lima correu e o Pelé cabeceou e o Lima pegou lá na boca da área para fazer o gol. E ele usou essa visão periférica. Da periférica. Mas o Mazei me falou. Mas aí tem muitas. Eu acho que se você quiser, Lupe, eu fico falando eu não posso falar do Pelé até a semana que vem aqui. Não é verdade, porque realmente foi um caso muito raro, né? Eu via coisas que não é muito conhecido do povo brasileiro, né? Que o Mazei que trazia o jornal mexicano, o Mazei mostrou um jornal mexicano, tanta excursão lá, e tinha, não sei se era um supermercado, era uma coisa grandiosa do Estado do México, grande estabelecimento, e o Santos está discursando lá. O Mazei fotografou a placa que tinha na porta,
que era assim, eu vou tentar falar em castelhano para dar mais para dar mais força à lembrança. Ele falou assim, tem a placa assim que é oi, que é hoje, né? Oi, não vamos a trabalhar porque vamos a ver Pelé. Lá não é. O Mazinho fotografou, ou acho que a família do Mazinho deve ter todo esse material aí. Ou talvez até o Pepito tenha também, até o Museu do Pelé deve ter isso aí. Talvez até quem tenha, já foi ao Museu do Pelé, deve ter essas coisas lá no Museu do Pelé. Né? E o senhor lembra qual foi a última vez, ou algumas das últimas vezes que o senhor esteve com o Pelé? Aí eu não lembro, não. Eu fiquei com o Pelé, mais por causa do protocolo da Manchete, foi de 70 até o final que ele parou, né? Que ele parou. O que eu me lembro mais, assim, é dessa reportagem do final dele, eu acompanhei diariamente, né? Mas depois eu fiquei esporadicamente também trabalhando com ele. Por exemplo, já próximo dos anos 80 para 90, eu fui para a Editora Globo para fazer uma revista do CD. Não sei se você se lembra dessa revista do CD. Porque eu inventei essa revista e estava querendo, eu e uns colegas, né? A gente queria lançar a revista, mas faltou grana e nós vendemos para a Globo e a Globo me contratou para fazer a revista, né? Depois eu acabei ficando na Globo, depois lá foi um dos finais da minha carreira. E aí, a revista do CD, talvez tenha sido a última vez. Na revista do CD eu tinha inventado uma sessão para fechar a revista, que era eu e o CD. Era celebridade falando do CD. E fazia sentido na época, que era uma tecnologia muito nova, estava encantando todo mundo, né, a tecnologia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o Pelé, né? Falar eu e o CD, então ele contar como que ele estava se familiarizando, né? Com essa nova tecnologia. E ele tem alguma discoteca muito, muito rica, porque o CD era raro aqui, né? E como ele viajava muito, a CD-teca dele era... O que o rei gostava de escutar? Ele gostava de samba, muito de samba, né? Ele também tinha paixão, eu acho que ele tinha paixão por música. Ele tinha paixão por música, né? Ele gostava de cantar, de tocar, tinha paixão por música. Se arriscou, fez o CD com a Elis Regina. Isso eu não me lembro muito bem, mas eu sei que eu me lembro que ele ficou sabendo da minha relação com o Roberto e ficou pedindo para levar música lá pro Roberto. E eu acho que eu preciso parar. Só faltava o cara ser um grande compositor também, né? Aí não tinha pra ninguém mais, né? Mas a paixão dele por música era uma coisa extraordinária. E agora, no final do ano, vai fazer 2 anos, né? Que o Pelé se foi. E é até estranho que a gente é tão acostumado com a figura dele, com a memória dele, que às vezes parece que ele ainda está aqui. Parece que ele tá aí. Como que é pro senhor que teve esse contato próximo com ele, esse contato profissional, mas essa amizade também, como que é pro senhor? Eu não diria amizade, Lucas, sabe por quê? Porque... essa proximidade. Porque o jornalismo a gente, né? Mas eu me considero um privilegiado, viu? Privilegiado de ter convivido, não porque eu convivi com a maior estrela do Brasil. Eu acho que ele e o Roberto Carlos são a maior estrela do Brasil. Não é por isso, por causa das qualidades também, como do Roberto, que eu observo. São pessoas, esquece o ídolo, são seres humanos de qualidade, de caráter, então eu volto a pessoa me sentir privilegiado de poder conviver, né? Eu não sei também, aí eu preciso refletir melhor sobre a minha postura de jornalista, né, nesse cenário, porque eu não sei, por exemplo, se eles tivessem dado uma derrapada, se eu fosse cobrir, como que eu ia me importar? Felizmente, nunca aconteceu. O que reforça mais ainda a minha... Mas é uma coisa complicada, porque a gente é humano, né? A gente tem que entender que o profissional não se sobrepõe ao ser humano, né? Então é por isso que eu valorizo os dois, quer dizer, eles... Pelé perto outras celebridades também de qualidade, né? Sei lá,
Paulinho da Viola. Então, nós temos uma constelação de gente de qualidade aí. É uma situação a ser discutida ainda de postura jornalística, né? Mas é preciso examinar isso, né? Eu, felizmente, nunca a minha profissão trombou, né, com pessoas que eu respeitava, etc. Que, se bem que a gente sempre encontra situações de contradição, né? Porque eu tenho várias situações assim, né? Mas não com o Pelé, não. Ele era muito consciente, muito maduro, né? Muito próprio, né? E essa firmeza nas convicções e nas posições era uma coisa que o senhor admirava no Pelé. É por isso que eu digo que que eu falo que é uma esfinge, porque ele podia dado assim a sua influência, a penetração no povo brasileiro, ele podia ser entendido também como uma referência de comportamentos, comportamentos positivos, né? Ele podia ser, sim, né? Ele era muito rigoroso consigo próprio, né? No caso, né? E teve muitos episódios assim, né? Por exemplo, no caso de futebol, a dedicação dele aos treinos, ele ia, no final da carreira dele, eu acompanhei por uns 10 dias, assim, com todo aquele processo lá. Tanto é que eu trouxe para você viu a angústia do fim, que era ele falando, não estou sentindo na angústia do fim, mas ele foi treinar para aquele jogo final lá, como se jogar na decisão com o Campeonato Paulista, o Corinthians, domingo, no caso. Ele tinha uma ética, né, profissional e pessoal muito forte, né? Muito rigorosa. Ele não era de duas caras. Eu já falei aqui do episódio com o Médici lá, então. Você vê que ele tinha convicções, né? Naquela altura lá, qualquer ídolo tinha interesse em cortejar o presidente, mesmo naquelas circunstâncias, principalmente do regime militar, essas coisas todas lá, entendeu? Então é isso, eu repito que eu sou suspeito para falar do Pelé, e porque ele era tudo elegante no cara, sabe? A maneira de correr dele, aquele jeito de correr, os pés paralelos, era muito elegante. E o Santos também ajudava, né? Porque tinha aquele timaço também, né? E tem uma coisa que eu nunca vi publicada, que eu estou escrevendo agora, que é o seguinte: no auge do Santos, talvez a diretoria do Santos, o Santos teve aquele momento do Pelé, aqueles rios de dinheiro, e o Santos não tem a Vila Belmiro lá, tal, né? Mas talvez tenha sido uma conduta adequada para manter a mística do Santos, né? Até hoje do Santos, né? Porque então você vê uma coisa interessante. No auge do Santos, os uniformes do Santos eram feitos na Europa. Naquela época ainda não tinha Adidas aqui, a Topper, estou falando dos anos 70, né? Quando começou a aparecer Adidas, aquela coisa, não tinha. Então os uniformes eram feitos na Europa, né? E os uniformes do Santos, eles tinham um fio de prata no uniforme, na camisa, e um fio de prata. Então você imagina o efeito disso, com o sol batendo, o holofote, né? Era muito charmoso, Então, você não percebe o que encantava ali, mas tem esses detalhes todos, né? Do desenho, sabe? A maneira, era tudo muito elegante, né? Um momento interessante que foi o seguinte: a Pepsi Cola americana jogou um caminhão de dinheiro aí pro Pelé fazer filmes que circularam no mundo todo, ensinando a jogar futebol. Esse daqui no Brasil não entrou, só para ver. Era para ensinar. Então, eu vou contar só um aspecto do pênalti. Agora, isso é tão interessante que você devia botar mais filme lá para contar, para terminar isso. Ele ensinava a bater pênalti. O gol, eu não vou ser exato, né? Você coloca a bola ali, aí o gol tá assim, e o goleiro é obrigado a ficar a regra que estabelece, né? Tem que ficar na linha do gol, ali o goleiro. E para começar, qualquer tentativa de defesa, ele tem que ficar debaixo da linha do gol. E ele não pode
ficar mais para a esquerda ou para a direita, porque ele tem que cobrir o máximo o espaço ali para confundir o atacante, né? E ficar enchendo o saco do atacante também, para o cara ficar nervoso. Agora o Pelé, ele fez um método, né? Que o gol tem 7,25 metros, não sei, né? O goleiro tem que ficar no meio do gol. Para começar, tem que ficar no meio do gol. Não dá pra ficar nem. Porque se ele ficar mais à esquerda ou à direita, ele não consegue dominar o movimento do batedor de pênalti. Então, o Pelé dizia, tem que bater o pênalti a meia altura, a rasteiro, né? Que é mais certeza de você dominar o movimento, e tem que se bater o pênalti num mais ou menos 1,5 palmo do poste. Porque o goleiro, estando na posição inicial obrigatória, ele não consegue chegar no pau. Então, se você bater ali, rasteiro no cantinho, não tem jeito. Agora tem que treinar, condicionar isso aí. Então, o último gol, o 20º gol foi assim. Ele botou lá, bateu e como chama? Andrada não pegou. A bola entrou naquele cantinho lá. E ficou um pé da vida. Ficou bravo. Ficou marcado. Ficou gol do Pelé, né? Mas agora, nesse caso do pênalti, tem uma coisa muito interessante, que eu acho até muito mais divertida e muito mais impactante do que o gol número 1000. Ele falou assim pra mim, olha, ele falou, não, pra mim não, ele falou nas aulas da Pepsi Cola lá. Quando você vai bater o pênalti, você precisa examinar a pinta de pênalti, porque tem goleiro malandro, o adversário, não, os caras fazem cavocam um buraco lá pra bola ficar mais afundada, pra atrapalhar, né? E pior ainda, tem cara que joga, em geral quem fazia isso é o auxiliar do massagista, né? Conforme o time da casa muda tal, o sujeito colocava na pinta de pênalti pedra, qualquer coisa assim para errar tal, né? Então e tá certo, né? E eu achei engraçado e nunca levei isso a sério, mas eu passei a acreditar piamente. Você lembra daquele pênalti, a quarta vez que nós fomos campeões? O Baggio. O tetra foi o do Roberto Baggio, em 94. Ele bateu lá na lua. Você acha que o Baggio, com aquele talento dele, a capacidade dele, ia chutar a bola 2 metros acima do gol? Pra mim, teve algum cara lá que foi lá, e a minha suspeita é essa. Você não concorda comigo? Eu acho que pode ser isso, ou porque ele estava exausto mesmo. Não tem sentido. Não. Um sujeito com a experiência dele, com a bagagem dele, com a competência dele, com a técnica dele, sabe? Ia chutar daquele jeito, aquela bola, passar 2 metros, não, nunca. Numa decisão de Copa. Tão importante. De Copa. Eu acho que alguém entrou lá e botou um monte de pedra lá para desviar. Eu acho. Aliás, acho não. Eu creio firmemente que aconteceu isso. Porque eu não admito que o Baggio isole aquele pênalti. Pessoal, esse foi o Papo aqui com o José Maria dos Santos, contando essas histórias deliciosas aí sobre o jornalismo esportivo e sobre a convivência dele com o rei e aquela matéria fantástica que deu a ele o Prêmio Oeste de Jornalismo. Obrigado, viu, José? Não. Bom, pessoal, valeu.